Olá, mais uma dica com o professor Maurício Macedo. Uma questão de Enem, onde vai ser trabalhado razão e volume. Vamos lá. Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto, há informações dizendo que se trata de uma peça em escala de 1 por 400. Olha a primeira palavra que ele deu aqui. Escala 1 por 400. E que seu volume é de 25 centímetros cúbicos. O volume do monumento original em metro cúbico é de quanto? O que é que eu vou ter que lembrar aqui? Primeira dica: escala, certo? Isso cai muito nas provas do Enem. Escala. O que é escala? Nada mais é do que uma razão, uma fração. Só que ela é colocada da seguinte maneira: o virtual dividido pelo real. Então, se ele deu uma escala de 1 para 400, o que significa? Que uma unidade no mundo virtual corresponde a 400 vezes no mundo real. Ou seja, 1 centímetro no virtual corresponde a 400 centímetros no mundo real. 1 metro no mundo virtual corresponde a 400 metros no mundo real. Então, a escala é muito usada quando você quer pegar um objeto grande e fazer um objeto pequeno, principalmente em mapas. Ok? Aqui não, ele deu uma peça. Então, a gente vai trabalhar em cima dessa peça. E essa peça está trabalhando com volume, ok? Um volume de 25 centímetros cúbicos. Então aqui a gente vai para a segunda dica: proporção entre comprimento, área e volume. Isso é importante também. Quando se fala em comprimento, o que acontece? A razão ela se permanece igual. Ou seja, se a razão é 1 para 400, então vai continuar 1 para 400. Agora, se for área, o que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que pegar essa razão e elevar ao quadrado, elevar a 2, duas dimensões de área, ok? E se der volume, o que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que pegar essa razão e elevar ao cubo, ou seja, elevar a 3. Como eu estou trabalhando com volume, então o que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que pegar essa razão de 1 por 400 e elevar ao cubo. Então o que é que eu tenho? O virtual sobre o real. Na minha formação, quem é o virtual? É o tamanho pequeno. No caso, o objeto tem um volume de 25 centímetros cúbicos. Então, no virtual, vale 25 aqui em cima. E o real, eu não sei. Então, vou chamar de x. Então, fica 25 sobre x. Como ele me deu uma razão no volume, então o que é que eu faço? Eu pego essa escala de 1 por 400 e elevo ao cubo. Igualo as dimensões que ele me deu. Como era volume, tudo ao cubo. Se fosse área, ao quadrado. Se fosse comprimento, normal, 1 sobre 400. Então, esse é o raciocínio que eu vou ter que usar. Então, bora desenvolver isso aqui. Então, tenho o virtual pelo real, 25 sobre x, que é igual a 1 sobre 400 elevado ao cubo. Então, vai ficar 25x, 25 sobre x, igual 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1. 400 ao cubo é 400 vezes 400 vezes 400. Poderia usar base 10, mas essa questão eu vou fazer sem base 10, ok? Para aprender algumas regras de multiplicação. Então vamos lá. Então vai ficar 25 sobre x igual 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. E quando eu multiplicar os números de baixo, essa observação eu queria dar para vocês aqui no cálculo, tá? Então toda vez que tiver zero, não tem mistério. Pegue os números diferentes de zero. Está aqui 4, 4, 4. Multiplique logo eles. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Está aqui o 64. E depois vocês acrescentam quantos zeros tinham. No caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 2 zeros de cada 400. Então, no final, eu acrescento 6 zeros aqui. Ó. Então, 64
foi da multiplicação de 4 vezes 4 vezes 4. E esses zeros eu acrescentei porque tinha 2 zeros em cada 400. Ok? Então vocês podem fazer isso na multiplicação. Continuando agora. Faço a proporção aqui. Ó. Quem multiplica o x? 1. Quem está dividindo passa multiplicando. Ou seja, os meios multiplicados pelos extremos. Então, x vezes 1, x. E vou multiplicar 25 por esse número grande aqui. Então, vai ficar x vezes 1, x. Agora eu vou multiplicar esses números. O que é que eu faço? Pega só o 64 e multiplica pelo 25. Multiplica no cantinho separado. Isso vai dar 1.600. Aí vocês olham lá quantos zeros tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então acrescento os 6 zeros agora. Então aqui são coisas que vocês têm que saber quando multiplica números com zero. Não precisa perder tempo. Ok? Então recapitulando. Peguei o 64, multipliquei pelo 25. Deu quanto? 1.600. Aí depois só fiz acrescentar os zeros. 6 zeros. Agora eu cheguei no resultado. Isso aqui dá o quê? 1 bilhão e 600 milhões de quê? Centímetros cúbicos, porque estava medido o volume lá em centímetros cúbicos. Essa é a minha resposta? Não, porque ele quer o volume original em quê? Em metro cúbico. Então aqui eu vou ter que lembrar de outra coisa. O que é que eu vou ter que lembrar? Da dica 3 aqui. Unidades de volume. Quais são as unidades de volumes principais que vocês têm que saber? Essa tabelinha aqui, né? O metro no meio, vocês têm 3 para a direita, 3 para a esquerda. Decímetro, quem são os 3 para a direita? Decímetro, centímetro, milímetro. Quem são os 3 para a esquerda? Decâmetro, hectômetro e quilômetro. Isso pode aparecer sem expoente, quando for comprimento. Pode aparecer tudo elevado a 2, quando for área. E pode aparecer tudo elevado a 3, quando for volume. Então, toda vez que for volume, tudo vai estar elevado ao cubo, a 3. Então, eu tenho o resultado lá, que era 1 bilhão e 600 milhões de 1 bilhão e 600 milhões de centímetros cúbicos. E eu quero transformar isso aqui para metro cúbico, porque a resposta pede metro cúbico. Olho para a tabela e observo que, teoricamente, teria que andar 2 casas. Isso se fosse comprimento. Quando for área, ando o dobro de casas. E quando for volume, ando o triplo de casas. Ou seja, se fosse andar uma casa, vai ter que andar 3. Se for andar 2, vai ter que andar 6. Sempre 3 vezes o que tinha que andar. Aqui, ó, em vez de andar 2, vou ter que andar o quê? 6 casas. Tá? Porque eu estou trabalhando com volume. Triplo de casas que eu tenho que andar. Então eu vou ter que andar 6 casas. 6 casas para onde? Para a esquerda. Então o número estava aparecendo a vírgula? Não. Quando não aparece, está onde? No final do lado direito do número. Se tiver aparecendo a vírgula, melhor. Se não tiver aparecendo, primeiro eu tenho que saber onde está a vírgula, porque ela é que vai ter que andar, ou para a direita ou para a esquerda. Nesse caso, ela vai ter que andar para a esquerda. Quantas casas? 6 casas. Então, vai andar 6 casas para a esquerda e vai parar bem aqui, ó, depois do 1.600. Então, a vírgula para depois do 1.600. Quando ela parar aqui, esses zeros aqui para a direita não tem função. Eu posso eliminar. Tá? Como é que eu leio esse número? Apenas 1.600 agora. Precisa aparecer a vírgula no final? Não. Ela pode sumir. Então, minha resposta seria o quê? 1.600. Só que agora 1.600 metros cúbicos. Não seria mais em centímetros cúbicos. Seria agora em metros cúbicos. Pronto. Cheguei na minha resposta. Se eu olhar as alternativas lá, então o volume no mundo real desse objeto seria de quanto? 1.600 metros cúbicos. Resposta certa, letra C. Então não esqueçam de escala, não esqueçam dessas proporções, comprimento, área e volume.
Se for comprimento é normal. Se falar em área, tem que levar ao quadrado. E se falar em volume, tem que levar ao cubo. Foi o que eu fiz nessa questão. Como falava em volume, então trabalhei ao cubo. E lembre que a escala é uma razão. É essa razão que pode ser elevada ao quadrado ou ao cubo. Então espero que você tenha entendido essa questão. E lembre das unidades de volume também. Isso aqui é importante, saber transformar essas unidades. Espero que você tenha entendido essas dicas. Até a próxima dica com o professor Maurício Macedo. Um abraço, pessoal.